Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus em nossa casa, sejam bem-vindos à Família das Graças. Lista de intenções para a missa de hoje. Ação de graças pela recuperação da saúde de André Roberto Silva, pelo aniversário natalício de Mariana da Silva Lopes, Ricardo Ramos, Niceia, completando 90 anos, e 1 ano de Francisco, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados pela Covid-19. Súplicas pela cura de Tainá Soares Silva, Tiago Santos Sá, Gerson Richa Júnior e Demar Simi. Sangue, redescobrimos a presença do ressuscitado que vive e caminha conosco. Que na caminhada pascal o Cristo ilumine nossas inteligências com os dons do seu Espírito e nos ajude a recordar tudo o que ele nos ensinou e viveu como prova do seu máximo amor por cada um de nós. Fiquemos todos em pé para darmos início à nossa celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Também boa noite a todo o pessoal lá de casa, daqueles que estão assistindo, que vão participar da missa conosco em seus lares. Essa noite será mais uma vez abençoada, porque teremos a presença do Senhor Jesus ressuscitado na Santa Eucaristia. E eu faço o convite que cada um, seja aqueles que estão aqui na igreja ou nas suas casas, que prepare o coração para essa visita magnífica. Jesus estará conosco durante toda a celebração da Santa Missa. E Ele fará um convite para cada um de nós. Vinde, vede, tocai-me. É necessário que nós, cristãos, façamos uma experiência real com Jesus. Porque essa experiência com Ele é o que nos dá força para viver. É o que renova as nossas forças durante o dia a dia. Lembra a todos que estamos no tempo da Páscoa, tempo esse que começa no domingo da Páscoa e vai até o dia de Pentecostes. São 50 dias de festa, são 50 dias que nós somos convidados, nós cristãos somos convidados a viver esses 50 dias em intensa alegria, seja na missa ou fora da missa. São dias de festa. Para nós, esses 50 dias são como se fosse um único dia de festa, um grande domingo de Páscoa que se estende até Pentecostes. Esses 50 dias de alegria são representação da glória do céu, porque quem está diante de Deus só tem paz, alegria e grande felicidade. Queremos reproduzir na terra a alegria do céu nesses 50 dias, como nos disse Santo Atanásio. Também lembro a todos que nessa semana os bispos do Brasil estiveram em Assembleia Geral. Foi a 58ª Assembleia da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Oremos pelos nossos bispos e eles pedem a todos os católicos que tenhamos cada um compromisso com a vida. Que nesse tempo vivamos a fé, mas vivamos também com responsabilidade. Que tenhamos cuidado com a nossa saúde, também com a saúde dos outros, daqueles que nós convivemos. E agora, com fé, com confiança, iniciemos a nossa Santa Missa, cantemos o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar. Ao
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Toquemos mais uma vez na misericórdia do Senhor Jesus, suplicando seu perdão sobre as nossas feridas, sobre os nossos pecados. E cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Juntos cantemos. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
Tem um provérbio que diz que uma questão só se resolve se nós tivermos a coragem de tocar o dedo na ferida. Essa noite Jesus nos convida a tocar em feridas. Feridas que existem em nossa história. Mas, na verdade, quem irá tocar, o dedo que vai tocar, será o dedo de Jesus. Ele irá tocar em suas feridas para curá-las, cicatrizá-las. Então, o que nós podemos fazer é mostrar para Deus, hoje, essas feridas abertas ainda. Nós só iremos ressuscitar se nós permitirmos que essas feridas sejam superadas, cicatrizadas pelo amor de Jesus, que hoje tocará nelas. Nós assim permitimos que Jesus possa tocar em cada uma delas, para que essas feridas sejam curadas, saradas, superadas. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, sentados, escutemos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós os entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo número 4. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade?
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Fiquemos sentados. Jesus disse hoje aos apóstolos: tocai em mim e vede. E peço que cada um guarde no coração esse versículo, que creio eu que seja a chave de compreensão para aquilo que nós hoje estamos celebrando nessa noite santa. Estamos celebrando os dias de Páscoa, terceiro domingo de Páscoa. E como já disse no início da missa, esses dias são marcados por intensa alegria. Uma alegria que não vem do mundo, mas uma alegria que brota da fé. Uma alegria que brota da nossa confiança em Deus. Uma alegria totalmente espiritual. Feliz o cristão que crê em Deus, que crê nas suas promessas, porque ele não fica abalado com as surpresas e com as tristezas desse mundo. O mundo, ele é inconstante, já perceberam isso? Um dia tudo está bem e no outro nem tanto. Não fala de um conhecimento racional e intelectual, porque a palavra conhecer na Bíblia tem um outro sentido. Conhecer na Bíblia também é conhecimento afetivo, prático. É um conhecimento de amor. Eu falo assim, um exemplo tão básico, né? Eu conheço minha mãe não porque eu fui numa escola e teve um curso teórico sobre a minha mãe. Eu conheço minha mãe porque eu convivo com ela, desde que eu nasci, né? O conhecimento afetivo, prático, do dia a dia. Então eu conheço através de afeto, da vida prática. Então quando São João fala de conhecer a Deus, São João está falando de conhecimento de relação, de afeto. Não somente de conhecimento intelectual. Amados, quantos católicos conhecem a fé da igreja, conhecem a doutrina, mas com a vida demonstram outra coisa? Então, isso é importante. O que hoje a palavra nos orienta é que tenhamos, sim, um conhecimento afetivo com Jesus. Que eu possa conhecer Jesus não somente pelos livros, não somente pela Bíblia, mas que eu possa conhecê-lo pela prática, pela amizade, pela minha relação. Isso é conhecer a Deus. Conviver com Ele. E não conhecê-lo de forma teórica. Nós somos convidados, por favor, a termos um cristianismo prático, de relação, de convivência, com um Jesus que não está morto, um Jesus que está no meio de nós, um Jesus no qual eu posso me relacionar. Tem muita gente que tem uma fé de papagaio. O que é uma fé de papagaio? Pega o que o padre diz na missa de domingo e vai repetindo, nada contra. Você pode repetir muito bem o que o padre disse em cada missa de domingo. Mas a fé não é repetir experiências de outros. A fé não é você ficar repetindo palavras de outra pessoa. A fé significa que você tenha a sua própria experiência com Deus. Jesus disse no Evangelho: tocai e vede. E aqui eu te faço uma pergunta: será que você já tocou em Jesus pela fé? Isso aí não é racional, não é um conhecimento intelectual. Será que na sua intimidade com Deus você já tocou em Jesus? Jesus faz esse convite aos apóstolos: tocai e vede, sou eu mesmo, sou real. A ressurreição não é uma fantasia. A ressurreição não sou um fantasma, como Jesus disse mesmo. Eu não sou um espírito de luz que aqui apareceu, eu sou de carne e osso.
Mesmo depois da cruz, mesmo depois da morte, eu estou vivo de outra maneira. O corpo de Jesus, depois da ressurreição, é um corpo diferente. É um corpo glorioso. É o corpo que nem teremos depois também na nossa ressurreição. É um corpo diferenciado. Jesus já está em um outro sistema espiritual, em uma outra realidade espiritual. Tanto é que os discípulos têm dificuldade de reconhecer quem é Jesus. Eles têm dificuldade de reconhecer o corpo de Jesus. Mas como que foi que os discípulos reconheceram Jesus? Pelas mãos e pelos pés, pelas chagas. É pelas chagas que eu reconheço quem é Cristo. É interessante que a gente percebe que a Páscoa, os sinais da Páscoa, são os sinais da crucificação. Mesmo vivendo a alegria da Páscoa, nós não nos esquecemos da cruz. Nós reconhecemos a Páscoa e reconhecemos o valor da Páscoa graças ao seu sacrifício na cruz. Reconhecemos o ressuscitado através de suas feridas, agora cicatrizadas. Repito, Jesus nos convida: tocai e vede. O evangelho de hoje começa com um outro versículo. Diz o texto de que os discípulos tinham contado que reconheceram Jesus ao partir do pão, e depois Jesus logo apareceu. Jesus criou um método para aparecer em nosso meio. Jesus criou um rito para estar conosco, vivo e ressuscitado. Toda vez que nós celebramos esse método, esse rito, ele aparece de novo. Diz o Evangelho que os discípulos reconheceram Jesus no partir do pão. O partir do pão era a palavra que era dada pelos primeiros cristãos à Santa Eucaristia, à celebração da Eucaristia. Pego aqui rapidamente, para não cansar ninguém, um texto do segundo século, da Apologia de São Justino, segundo século. Estamos no século 21, não é? Estamos aqui com um texto do início do cristianismo. E diz São Justino: pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Um testemunho de um cristão do segundo século. Não é pão nem vinho comum o que recebemos. O alimento sobre o qual foi pronunciada as mesmas palavras de Cristo é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. É a própria carne e o sangue de Jesus. Os apóstolos nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim, isto é meu corpo. E tomando igualmente o cálice, dando graças, disse: este é o meu sangue. Desde então, nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós. Desde então, nunca paramos de celebrar a Santa Eucaristia. Aqui, São Justino, no segundo século, testemunha que o pão e o vinho que nós consagramos em cada Eucaristia não é um alimento comum, é a própria carne do Senhor. Eu posso tocar Jesus hoje. Nós podemos tocar e ver Jesus, porque Ele está presente nesse alimento sagrado, onde Ele mesmo testemunhou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E termina seu evangelho dizendo o seguinte: vós sereis testemunhas de tudo isso. Tem um documento da Igreja Católica que se chama Lumen Gentium, número 8. Diz Lumen Gentium número 8. Os leigos batizados, leigo significa aquele que não é padre, tá? Os leigos batizados, todos eles são testemunhas de Cristo ressuscitado. Todos os cristãos leigos são testemunhas do mundo de um Deus vivo. Então, lembre-se, você é no mundo testemunha, mas testemunha de uma experiência. Só pode testemunhar aquele que tocou Jesus na fé, aquele que conheceu Jesus pela fé e pelo amor, aquele que teve uma experiência real com Jesus. E lembre-se, eu posso vê-lo e tocá-lo, porque ele está realmente presente no seu corpo e no seu sangue eucarísticos. Mas, terminando a homilia, nós temos uma outra maneira também de sermos testemunhas da ressurreição. Além de tocarmos o corpo de Jesus, diz São Francisco de Assis: o amor não é amado. Quem é o amor? O amor é o próprio Jesus. O amor não é amado. Diz São Francisco: o amor não é amado nem na Eucaristia, onde ele está presente, e nem nos pobres, onde Jesus está presente. Para que eu possa ter uma experiência com Jesus, uma outra maneira de tocar Jesus
é tocar naqueles que estão sofrendo, ajudá-los, tocar nas feridas, mas tocar nas feridas como se fosse a mão de Jesus tocando nas minhas feridas. Quando Jesus toca nas minhas feridas, Ele toca com misericórdia, Ele toca para curar, para resolver, para sarar de vez. Então lembre-se que uma outra forma de eu tocar em Cristo é tocar naqueles que sofrem, para ajudá-los, para curar feridas que estão abertas. O cristão é no mundo testemunha da ressurreição. Que nós também possamos, com a força da Eucaristia, com a força da sua presença, ajudar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desorientados pela tristeza, aqueles que perderam a esperança, que eu possa tocar em chagas abertas, para que, com a ajuda de Jesus, eu possa ali ajudar a curar, a resolver e a solucionar tais problemas, e problemas até às vezes de relacionamentos. Toque na ferida, mas toque com amor. Você vai tocar nas feridas não para abri-las mais ainda. Você vai tocar pedindo a ajuda que Jesus tem conosco. O seu Espírito Santo vai tocar na sua autoridade, para querendo com a intenção de curar feridas. Sejamos testemunhas da ressurreição. Também possamos hoje tocar em Jesus e que no mundo também sejamos testemunhas da sua esperança. Assim seja. Amém. De pé, professemos aquilo que nós acreditamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, imploremos ao Cristo Senhor, que intercede por nós junto ao Pai, que os seus fiéis sejam testemunhas da sua ressurreição, dizendo todos juntos: Senhor, ouvi a nossa oração. Todos: Senhor, ouvi a nossa oração. Pela Igreja, presente no mundo inteiro, que ela seja sempre mãe e mestra da verdade e, com a sabedoria do Espírito Santo, ilumine todos os homens com a palavra que gera vida de salvação. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi a nossa oração. Pelos que nos governam, que as suas vidas sejam sempre iluminadas pela ressurreição do Cristo, a fim de estarem sempre dispostos a servir o povo, com justiça e dignidade, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi a nossa oração. Por todos nós que participamos desta celebração eucarística, que as nossas vidas sejam sempre um reflexo da presença de Jesus, para aqueles que vierem ao nosso encontro durante esta semana, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi a nossa oração. Por todos os missionários, evangelizadores e catequistas, que, anunciando Cristo a todos os homens, levem sempre consigo a alegria do anúncio da Boa Nova, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi a nossa oração. Pelos nossos irmãos sofredores, que, contemplando Cristo sofredor e glorioso, se unam ao seu sacrifício pela salvação de todos, rezemos. Senhor, ouvi a nossa oração. Acolhei, Salvador da humanidade, as preces que vos apresentamos e fazei de nós testemunhas da vossa palavra no mundo, aonde nos enviais, vós que reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Completando também um pouco a homilia, isso é importante dizer, só toque na ferida do outro se você tiver capacidade de tocá-la também. Só toque se tuas mãos for a mão de Jesus. Se a tua mão não for a mão de Jesus, nem toque, né? Aqui tem vários profissionais de saúde, temos enfermeiros, temos médicos também. E às vezes um mau profissional que toca numa ferida vai piorar a ferida ainda. Só toque em feridas se você tocar com a mão da misericórdia, com a mão do perdão, com a boa intenção de ajudar. Estamos aqui para curar, para ressuscitar, e assim seremos testemunhas do ressuscitado nesse mundo tão enfermo. Toque, mas toque com misericórdia. Assim como Jesus também toca nas suas feridas. Quando Jesus toca nas suas feridas, Ele toca com a intenção de curar tais feridas, de curar tais traumas.
Toque, mas toque com misericórdia. Sentados, nos oferecendo a Cristo Jesus nossa vida, também as nossas feridas abertas, cantemos nosso canto ofertório. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, e morto, vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele lhe tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos, bebei, este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Eis o mistério da fé. Bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazeis de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, também nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, por Virgínia Ribeiro Campos, falecida hoje, por Sueli Faria Vieira, Ana Josefina do Nascimento Braga, 7º dia da Páscoa de Fernando César Vilas Boas Peixoto, por Jorge Luiz Fernandes, por Ana Brau Gaspar, Tereza Braulio, Maria de Lourdes, Vânia Lúcia, por todos os membros falecidos de nossa comunidade, pelas almas do purgatório, de todos os que, partindo desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Tocai e vede, sou eu mesmo. Amados, esse é o convite de Jesus, que nesse tempo de Páscoa, cada um, na sua intimidade com Jesus, faça essa experiência de se encontrar com Jesus nesse tempo. E o tocar em Jesus nos traz muita alegria, muita satisfação. Tocar em Jesus nos traz respostas. Toque pela fé. É claro que tocar é uma maneira de dizer, mas infelizmente nós não podemos tocar as pessoas, né? Não podemos mais abraçá-las, mas você pode tocar numa pessoa olhando para ela, sorrindo com os olhos, né? É uma maneira de tocar. Existem várias maneiras de tocar no corpo de Jesus. A maneira mais preciosa é através da comunhão eucarística, reconhecendo Jesus ao partir do pão. Quantas experiências tivemos com Jesus
na comunhão. Até escutei um testemunho na Canção Nova, acho que foi no dia de ontem, né, comentando aquela música, né, Senhor, quando eu te vejo, não significa que querem cantar hoje não, ou que devam tocar, né? Toca aquilo que está previsto. Mas eles estavam testemunhando ontem a força dessa música, com que aquela música toca na gente, a comunhão com Jesus, o que Jesus faz conosco, o toque dele, tocando nele, ele também nos toca, nos cura nossas feridas. Mas Jesus, ao tocar em nossas feridas e nos curando, também ele nos convida a tocar em outras feridas e curá-las, com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua mão. É através da misericórdia, do perdão, que vamos curando feridas. Enquanto estiverem feridas abertas, existe morte. Só haverá ressurreição quando feridas forem cicatrizadas e superadas. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos, mas, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Dele a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Ficamos sentados, momento tão sublime de tocar Jesus na comunhão, de Ele estar em nós e nós nele, e sua ferida cura nossas feridas. Tocar no corpo de Jesus é a nossa salvação, é a nossa ressurreição. Devemos tocar Jesus nessa noite, e existem diversas formas de tocar Jesus. Pela fé, eu creio que posso nessa noite tocar na sua misericórdia, e eu sei também que Ele quer que Ele seja tocado pela fé. Ele te permite que você possa tocá-lo. E a nossa salvação é comunhão com Ele, é toque nele. A nossa salvação é a nossa união com Ele. Então que você possa se unir a Jesus nessa noite. E aqueles que vão participar do banquete da Eucaristia ficarão de pé, como é o costume aqui dessa igreja. O padre ou o ministro vão chegar perto de você. O padre ou o ministro vão lhe dizer o corpo de Cristo. Você logo responde com seu amém. Retire a máscara pelo fio da máscara.
Você vai estender suas mãos para Jesus Eucarístico, fazendo com as mãos um trono, e vamos te dar Jesus em tuas mãos. Na hora de comungar, também fique muito atento aos fragmentos que ficam nas suas mãos também. Cada fragmento deve ser também comungado. Você voltará a colocar a máscara pelo fio da máscara e voltará a ficar sentado para que possa cantar conosco o nosso canto de comunhão. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo, Jesus, Filho de Maria, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus.
de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, e se eu sei, ó meu Senhor, comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da rainha. Jesus, poço divino do homem, poço humano de Deus. Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, escutemos a mensagem da vivência. Voltemos aos nossos lares, repletos do desejo de transmitir a esperança a todos que encontrarmos e estejamos disponíveis àqueles que mais necessitarem da nossa ajuda. Nossos avisos com a nossa comentarista Alessandra. Faça-me um favor. Ser testemunha. Boa noite a todos. Pedindo para avisar que a partir de hoje a nossa capela vai tentar disponibilizar todo domingo na porta da capela o QR Code do folheto da missa para quem quiser baixá-lo para o seu celular para poder acompanhar a missa pelo celular, para aqueles que vierem na missa, né? Na próxima quarta será o segundo dia do nosso Cerco de Jericó, onde estamos clamando misericórdia para o mundo e o fim da pandemia. E por todas as nossas intenções particulares. Podem trazer suas intenções que a gente coloca ali na talha, tá? Pedimos para vocês perseverarem neste Cerco de Jericó, os dias, a misericórdia, pela intenção para que o Senhor derrame sua misericórdia sobre o mundo e pelo fim da pandemia. Continuam as inscrições para a Crisma, para jovens acima de 13 anos ou adultos, entrar em contato com a secretaria ou com a Emília ou o Ricardo. As reuniões são aos domingos pelo Google Meet.
Continuamos pedindo nossa cautela ao dirigir dentro dessa vila militar, para que a gente não receba mais nenhuma reclamação, né, de velocidade acima do permitido. Continuamos também com a nossa campanha Solidariedade que Cura, onde pedimos a doação de alimentos não perecíveis e de leite em pó. Pedimos o seu joinha, a sua curtida em nossas publicações em nossas redes sociais, principalmente no YouTube, pois assim você nos ajuda a divulgar nossas páginas. Quando várias pessoas curtem a mesma publicação, o YouTube entende que esse conteúdo tem qualidade e ele faz com que os nossos vídeos atinjam mais pessoas, que é o nosso objetivo, levar a palavra de Deus para as pessoas. Obrigado, Alessandra. Muito bem aí pelos avisos. Parabéns. Continue sempre assim. Últimas palavras, uma liturgia muito tocante desse domingo de Páscoa. Como eu já tinha falado, existem várias formas de tocar Jesus. Acreditem. A maneira mais sublime é pela Eucaristia. Foi assim que ele nos ensinou. Mas você também pode, de forma surpreendente, tocar Jesus na oração. Há vários momentos que você está em oração no seu quarto e você sente a sua presença. Você toca ele pela fé. Ele te enche com seu amor. Você encontra na sua oração respostas. Você se sente iluminado. Há várias maneiras de tocar em Jesus, na Eucaristia, na oração, às vezes fazendo um retiro de oração, às vezes você lendo a Sagrada Escritura, naquele momento você toca em Jesus pela fé. Mas para terminar, não nos alongando, até por causa do horário, existe uma outra maneira de tocar em Jesus, que é na dor e no sofrimento nosso. Às vezes, quando eu estou lá no fundo do poço, é nesse momento, um momento que Jesus me convida a tocá-lo pela fé. Tem uma música do diácono Nelsinho Correia, que ele canta, quem me segurou foi Deus. Ele cantou essa, não significa que vocês devem cantar. Fiquem tranquilos, respirem, tá bom? Mas o diácono Nelsinho, parece que ele compôs essa música num momento de crise, num momento que ele faleceu alguém, não me lembro quem, da família dele. E aí ele compôs essa música, quem me segurou foi Deus. A Páscoa, ela se realiza quando eu toco nas feridas de Jesus. Temos que tocar em feridas. E quando eu toco na minha ferida, na minha dor, quando eu toco nessa dor, eu sinto a graça dele. Eu sinto a graça dele me suportando, me levantando. No momento que eu estou perdido no sofrimento, ninguém se segura. É nesse momento que eu tenho experiência da sua graça. Aonde a minha força não pode ir, a graça dele, é nesse momento que a graça dele age. No momento dos meus limites, da minha dor, do meu sofrimento, esse é um outro momento que eu posso tocar Jesus. Quando estiver na dor, na solidão, no sofrimento, é o momento que eu sou chamado a tocá-lo. Existem várias maneiras de experimentar Jesus na sua ressurreição. Na Eucaristia, na oração, ou quando estiver na dor e no sofrimento, toca Jesus e com certeza Ele estará ao seu lado para lhe apoiar e lhe levantar novamente. Vamos ficar de pé? Eu sei também que nessa missa tivemos muitas pessoas rezando por entes queridos, 7º dia, 1 ano, e assim por diante. Que Jesus ressuscitado nessa noite também toque no seu coração, toque em suas feridas, que Ele possa lhe trazer força de ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amados, tenham todos uma boa noite e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos a Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecido trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até quarta-feira, segundo dia, nosso ciclo de Jericó, perseverantes na oração com Cristo ressuscitado em nosso meio. Cantemos nosso canto final. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele
ressuscitou. Ele vive em nós para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar.